7h45, vamos para o momento do alimento matinal. Estamos no momento do alimento matinal, o momento da palavra, e você é convidado a, neste momento, estar junto conosco, ouvindo e meditando na palavra de Deus. Vamos ler no livro de Jó, no capítulo 19, e vamos ler alguns versículos do capítulo 19 de Jó. Na verdade, esse capítulo, melhor dizendo, o capítulo todo é muito interessante. Jó, vamos ler do capítulo 19, versículo 1. Então Jó falou novamente. Eu vou ler, irmãos, numa outra versão transformadora, para que fique bem claro o texto. Jó 19 primeiro. Então Jó falou novamente: até quando vocês vão me atormentar? Até quando vão me esmagar com suas palavras? 10 vezes já me insultaram. Deveriam se envergonhar de me tratar tão mal. Ainda que eu tivesse pecado, seria problema meu e não de vocês. Pensam que são melhores que eu. Usam minha humilhação como prova de meu pecado. Mas Deus é que foi injusto comigo e me prendeu em sua rede. Clamo, socorro, mas ninguém responde. Grito em protesto, mas não há justiça. Deus fechou meu caminho para eu não passar e cobriu de escuridão minha estrada. Despojou-me de minha honra e removeu a coroa da minha cabeça. Destruiu-me por todos os lados e eu estou acabado como se eu fosse uma árvore. Arrancou minha esperança pela raiz. Sua ira arde contra mim, ele me considera seu inimigo. Suas tropas avançam e abrem caminhos para me atacar. Acampam ao redor de minha tenda. Meus irmãos se mantêm afastados, meus conhecidos se voltaram contra mim. Minha família se foi, meus amigos chegados me esqueceram. Meus hóspedes e criados me consideram um estranho. Para eles, sou como um estrangeiro. Quando chamo meu servo, ele não vem. Tenho de suplicar. Meu hálito enoja a minha esposa. Sou rejeitado pela minha própria família. Até as crianças me desprezam quando me levanto para falar. Me dão as costas. Meus amigos chegados me detestam. Aqueles que eu amo se voltaram contra mim. Fui reduzido a pele e osso. Escapei da morte por um triz. Tenham misericórdia de mim, meus amigos. Tenha misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Será que também precisam me perseguir como Deus me persegue? Já não me criticaram o suficiente? Quem dera minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num monumento, entalhadas com cinzel de ferro e preenchidas com chumbo, gravadas para sempre na rocha. Quanto a mim, eu sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tivesse decomposto, ainda assim, em meu corpo verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Como vocês se atrevem a me perseguir e dizer é culpa dele? Deveriam temer o castigo, pois sua atitude merece ser punida. Então saberão que há juízo. Amém, queridos? Foi um texto um pouquinho longo, 29 versículos, mas é um texto que traz para nós o entendimento mais claro e abrangente da situação de Jó. Conhecemos a história de Jó. Jó foi aquele homem, não é? Eu diria que nós não conhecemos nem no texto bíblico, nem extra-bíblico, um homem que sofreu tanto quanto Jó. A Bíblia fala no primeiro capítulo de Jó que Jó era um homem próspero, era muito rico, tinha servos e servas, muitos filhos, casado, temente a Deus. E um dia o diabo se apresenta diante de Deus e diz que Jó é fiel e temente porque Deus abençoou ele de forma muitíssima, de forma que ele só serve a Deus por causa do que Deus fez por ele. Então Deus permite que ele toque em tudo que Jó tinha. Então o diabo toca nos bens de Jó, nas fazendas, nos gados, nos seus mantimentos, na riqueza dele, e também toca nos seus filhos. E depois
o diabo se apresenta novamente e diz que Jó ainda é fiel, porque ele ainda tem saúde, ele ainda está fisicamente bem. E Deus permite mais uma vez que o diabo toque em Jó, fazendo com que ele fique enfermado, mas não lhe tira a vida. Deus não permite isso. E Deus faz isso com o propósito de mostrar ao diabo que Jó não era temente a ele só pelos benefícios que Deus tinha lhe dado, mas porque existia um relacionamento de fé, de confiança, um relacionamento íntimo com Deus. E durante esse período, e logo depois que acontece toda aquela catástrofe, porque é uma catástrofe na vida de Jó, ele perde os filhos de uma vez só, perde as fazendas, perde os gados, perde tudo que ele tinha. E inclusive logo depois a sua esposa, de forma descontrolada, diz a ele: você ainda teme esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. E é uma situação deplorável. A sua família, quem resta de sua família, que é no caso a sua esposa, ela se dá as costas para Deus numa situação dessa. E ele diz que ele veio nu do ventre de sua mãe e vai nu tornar para lá. Ele diz: o Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó não abriu a sua boca para pecar, mas ele louva a Deus por tudo, independentemente da situação. E logo no início do livro de Jó, os seus amigos, eles vêm consolar a Jó. Jó era um homem muito conhecido, Jó tinha muitos amigos. E a Bíblia fala que ele era respeitado pelos jovens da cidade. Ele se assentava com a porta da sua cidade. Quem se assentava às portas da cidade eram os homens importantes. E ele aconselhava os jovens, ele ajudava o pobre, ajudava a viúva, o órfão. Era uma pessoa muito amada, conhecida, reconhecida e respeitada por todos na sua cidade. Mas quando acontece que ele perde tudo, seus amigos vêm visitá-lo e aparentemente eles têm um propósito de consolar a Jó por tudo que tem acontecido, e acontece que eles fazem o contrário. Eles começam a acusar a Jó de pecado, de erro, dizendo que aquilo ali é consequência de pecado, que ele estava naquela situação, ele deveria confessar, pedir perdão. E Jó sempre rebate seus amigos, Elifaz, Bildade, Zofar e logo posteriormente Eliú. Esses amigos de Jó eram mais velhos do que Jó, Eliú nem tanto, mas os três primeiros que eu falei, Elifaz, Bildade e Zofar, eram homens mais velhos do que Jó e homens mais experientes, que conheciam também a Deus, mas Jó tinha um relacionamento muito íntimo em relação a esses homens. Quem é um pouco mais moderado é o último amigo, que é um pouco mais jovem. Eu não diria mais jovem porque eles eram homens, alguns deles inclusive até idosos, né? Mas o Eliú é um pouco mais jovem. Com exceção de Eliú, os três acusam a Jó. Eliú dá a entender também que está acusando, mas nem tanto. Os irmãos, quando lerem o livro de Jó, quem já leu conhece, quem já leu pode reler, e quem não leu pode ler, para conhecer a tônica desses homens. Eles eram amigos de Jó, eles dizem que vão consolar a Jó, e quando eles chegam e vê a situação de Jó, Jó sem nada, todo chagado, todo doente, sem filho, sem fazenda, abandonado, e eles, quando olham aquela situação, eles entendem, eles concluem que Jó estava em pecado. E eu fiz questão, irmãos, de ler aqui o texto na versão transformadora, que é uma versão bem atualizada nos termos. Jó diz que pergunta a eles, no caso aqui, uma resposta a um dos amigos, Bildade, o segundo amigo de Jó, que primeiro ele faz a sua acusação, Jó se defende, depois Bildade faz, Jó se defende, depois Zofar e por último Eliú. Então toda vez que um amigo abria a boca para falar, só saía acusação. Ninguém contava com a possibilidade de Jó estar passando por uma prova de Deus. Deus estava provando a fé de Jó e provando a sua fidelidade, para dar prova ao diabo, para dizer que também existem pessoas que não servem a Deus, que existem pessoas que não servem a Deus só por interesse, só pelas bênçãos. Deus estava mostrando ao diabo que existem pessoas fiéis, independentemente de riqueza ou não, servos fiéis,
pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas. E Deus estava mostrando isso para o diabo. Só que existe um detalhe aqui. Jó não sabia de nada. Nós hoje sabemos pela revelação da palavra de Deus. Mas Jó não sabia o que estava por trás da cortina. Jó estava vendo o que estava no palco. Mas atrás da cortina, Jó não sabia que o diabo tinha se apresentado a Deus, que Deus permitiu ao diabo, Deus autorizou, disse vai e toca. Depois o diabo volta e Deus permite que ele toque na saúde de Jó. Então os amigos de Jó também não sabiam disso. Eram servos de Deus, mas não tinham a experiência que Jó tinha com Deus. A intimidade de Jó era diferente. E é bem verdade que isso acontece ainda nos nossos dias. Estamos no meio de pessoas que muitas vezes se dizem crente, que tem um certo conhecimento de Deus, da palavra de Deus, mas na hora da prova, na hora da dificuldade, vão encontrar uma resposta para tudo e não contam com a possibilidade daquela situação ter sido permissão de Deus, ter sido propósito de Deus, ter sido escrita por Deus para que passemos. Não contam com essa possibilidade. E no lugar de ajudar a nós, no caso, trazendo para os nossos dias, de nos ajudar, nos empurram mais para o abismo e nos empurram mais para até murmurar. Foi o que aconteceu com os amigos de Jó. Elifaz, Bildade, Zofá e Eliú, especialmente os 3 primeiros, eles, sem pena nenhuma, eles não consolam a Jó. Eles acusam e dizem: Jó, confessa teu pecado. Jó, você pecou. Isso é castigo. Você não pode permanecer assim. Como é que você tem coragem? Porque você não confessa. E são acusações aqui, muitas acusações. E aqui no caso do capítulo 19, é Bildade que acusa Jó no capítulo 18. Se você vê na sua Bíblia, Bildade acusa Jó de presunção e impaciência. Ele diz: você é presunçoso, você está usando de artifício de palavras, considere o que você fala. E ele disse: olha, Jó, você precisa considerar, você está se defendendo. Era como se Jó estivesse se defendendo, usando as palavras para se defender, mas Jó não reconhecia seu pecado. E o que acontece é que no capítulo 19, Jó abre sua boca e se defende. E diz assim no versículo 2: até quando vocês vão me atormentar? Até quando vão me esmagar com suas palavras? 10 vezes vocês me insultaram, vocês deviam se envergonhar disso. Ora, se os amigos vêm para consolar, vendo a situação de Jó, se eram amigos de verdade, por que acusaram a Jó? Jó, na verdade, perdeu seus amigos também, meus irmãos. Jó perdeu tudo: família, bens, respeito e até seus amigos mais próximos. Jó também perdeu. Eles estavam ali presentes, mas não como amigos, mas como acusadores. E Jó diz que, na verdade, Deus, ele prendeu ele numa rede. Ele grita por socorro e não tem ajuda. Jó diz que Deus fechou seu caminho e encobriu a sua estrada em escuridão. Ele diz: meu caminho está escuro, eu não sei o que está acontecendo. E ele diz assim ainda: olha, eu não pequei. Ele diz que Deus arrancou a minha esperança como uma árvore pela raiz. A minha esperança foi arrancada como uma árvore pela raiz. Ele diz assim que até as crianças me desprezam. Quando eu vou falar com as crianças, porque Jó estava chagado, doente, se coçando com, a Bíblia diz até com um caco, né, de alguma coisa, que ele se coçava as suas feridas. Quando ele ia falar com as crianças se afastavam dele. Até o hálito dele se tornou estranho para a sua própria mulher. Ela ficou enojada por Jó. Era a esposa de Jó. Ela não morreu. Quem morreu foi os filhos. Ela diz que até os meus amigos mais chegados me detestam. Ele diz isso. E os amigos mais chegados de Jó, na verdade aqui, são esses homens que estão acusando a Jó. Ele diz: eu fui reduzido a pele e osso. Eu só estou pele e osso. Imagine a situação de Jó, irmãos. E ele diz que Deus está perseguindo ele. Ele se sente perseguido por Deus, porque para onde ele vai,
ele se sente encurralado pelaquela situação. E ele começa a lamentar por aquela situação. Mas a Bíblia diz que Jó não abriu a sua boca para murmurar ou para pecar contra Deus. Ele lamenta, ele pergunta, ele clama. Mas, irmãos, o que eu acho lindo é o que está no versículo 25. Ele fala de toda aquela situação, mas no versículo 25, e é aqui onde reside a grandeza de Jó, que naquela situação toda ele diz assim: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois dele dizer que os amigos os desprezaram, depois que ele diz que a sua própria esposa tem nojo do seu próprio hálito, depois que ele diz que Deus encobriu o seu caminho com escuridão, que Deus lhe apanhou por uma rede, depois que ele diz que a esperança dele foi cortada como a árvore pela raiz, depois que ele diz que é desprezado pelas crianças, pelos jovens e por todos, que ele só está pele e osso, ele está numa situação deplorável. Ele ainda se levanta e diz: mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O Redentor, o remidor, é aquela pessoa que se coloca junto ao seu parente para defender, proteger e ajudar o parente nas suas aflições. O remidor também resgata o que o parente perdeu, traz de volta, redime o que o parente perdeu. Então, sabemos que o remidor era aquela pessoa. Foi o que aconteceu com Ruth, Boaz em relação a Ruth. Ruth era um parente distante de Noemi, e quando ela volta com sua nora para Belém, ela diz que ele é o remidor e ele resgata tudo aquilo que a família de Noemi perdeu, inclusive a Ruth, que era a nora de Noemi. Boaz foi o remidor de Noemi e de Ruth. É aquela pessoa que resgata, aquele parente que vai estar ajudando o parente nas aflições. E Jó, ele se declara a Deus, ele se refere a Deus como seu remidor. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. No versículo 27 ele diz: eu verei por mim mesmo, sim, eu verei com meus próprios olhos, o meu coração anseia por este dia. E o 28, ele diz: como vocês me atrevem a me perseguir, dizer é culpa dele. O 26 diz: e depois que meu corpo tivesse decomposto, ainda assim, em meu corpo eu verei a Deus. Queridos, numa situação tão caótica, nós podemos aprender com Jó, que ele não perdeu a sua fé, independentemente do que acontecia com ele. Ele relata no seu livro tudo o que aconteceu com ele. Mas ele não perdeu a sua confiança no Senhor. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele se refere a Deus como seu Redentor, o seu remidor, aquele parente próximo que vai resgatar tudo que ele perdeu, que vai estar com ele no momento da aflição, da tristeza, da tribulação, que vai protegê-lo, que vai ajudá-lo. Esse era o papel do remidor. E ele diz: eu sei que ele é o meu remidor, é o meu Redentor, ele vive. Eu não sei o que está acontecendo comigo, ele me encobriu o meu caminho, eu não entendo o que está acontecendo, mas ele diz: eu sei que ele vive. Que nesta manhã você possa meditar nesse texto do capítulo 19 de Jó. O livro de Jó é riquíssimo e não dá tempo de entrar em detalhes, mas você conhece a história de Jó. Eu acredito que não há ainda uma pessoa que passou o que Jó passou, mas se Jó passou e foi vitorioso, o segredo está em vários comportamentos que Jó teve, várias atitudes. Mas eu entendo aqui nesse capítulo 19 que a confiança e a fé de Jó eram inabaláveis em Deus. Ele confiava em Deus de forma inabalável, inegociável. Ele tinha fé em Deus independentemente das circunstâncias, a despeito de tudo que estava acontecendo com ele. Ainda que alguém viesse acusá-lo, seus próprios amigos, como ele disse, eles se tornaram estranhos para Jó. Não tinha ninguém que o apoiasse, nem a sua própria esposa. Os seus servos que antes o serviam quando ele chamava, porque os servos ficaram, pertenciam a Jó.
Eles ignoravam a Jó. Jó foi desprezado por todos, desde o servo até os amigos, desde a sua esposa até as crianças. Mas Jó tinha certeza que o seu Redentor vive. Ele disse: meu Redentor vive, ele está vivo, eu ainda o verei nesta vida, eu sei que ele se levantará sobre a terra. Então nesta manhã, independentemente do que você esteja passando, se você está sendo desprezado, se você não está sendo considerado, ainda que você abra a sua boca para tentar falar com alguém, às vezes até para conversar, dividir, abrir o seu coração e dizer, falar da angústia que você está sentindo e você não é compreendido, nem pela família, nem pelos amigos, saiba que teu Redentor, ele vive e que ele se levantará sobre a terra e virá em resgate da tua alma, em resgate de tudo que você perdeu, em resgate da tua dignidade. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó. A Bíblia diz que Deus restaurou a saúde de Jó, a vida de Jó, a família de Jó. Deus deu filhos a Jó, deu tudo novo a Jó, tudo em dobro. Mas Jó chegou no final dessa história, lá no capítulo 42, ele diz: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu ando contigo. E Jó andou num caminho muito estreito com Deus no período que ele passou por essa prova. E é na prova onde nós conhecemos mais ao nosso Senhor. É na prova onde conhecemos quem Deus verdadeiramente é para nós. Porque muitas vezes nós queremos ter um Deus utilitário. Jó não tinha Deus como um ser utilitário. Apesar de Deus ter dado tudo a Jó, mas existia um relacionamento com Deus. E o que precisamos, queridos, nesses dias é ter um relacionamento com Deus. E que essa história de Jó venha nos inspirar nesta manhã. Que não é porque temos, não é porque Deus faz, mas é por quem Ele é. Independentemente dele dar, dele não dar, dele dar e tirar. Porque Ele dá e Ele tira, foi isso que Jó disse. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que temos essa capacidade de reconhecer que tudo que temos é Deus quem dá? E se a gente perde, foi Deus quem tirou? E será que somos capazes de bendizer o nome do Senhor, de louvar o nome do Senhor e dizer: eu sei, meu Redentor vive, Ele virá ao meu resgate, Ele virá para me redimir, Ele virá para me salvar, me proteger e resgatar minha dignidade. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se é no seu ambiente de trabalho, na empresa, na família, entre seus amigos. Mas talvez você está passando por um momento de desprezo, de acusação. Alguém está apontando o dedo, assim como Bildade apontou o dedo e disse: você é presunçoso. E começou a acusar Jó. Eu não sei se você está passando por uma situação dessa, mas toma a postura de Jó nesta manhã. Levanta a tua voz e diz: eu sei que meu Redentor vive, mas não somente de lábios. Toma posse dessa palavra. E se você sabe que seu Redentor vive, assim como o final do versículo diz: por fim ele se levantará sobre a terra. E quando Deus se levanta, quando o teu Redentor se levanta, ele se levanta para o teu resgate, para a tua restauração. E Jó finaliza dizendo: eu ainda o verei em vida, por mim mesmo o verei com meus próprios olhos, e meu coração anseia por esse dia. Assim como Jó ansiava por um resgate de Deus, eu sei que teu coração também anseia. Mas espera em Deus, louva a Deus, continua adorando. Não deixa que as situações da vida te conduzam à murmuração. Não deixem que o que as pessoas dizem te conduzam a acreditar em coisas que não são de verdade. Foca somente no Senhor. Saiba que teu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra para o teu resgate, para a tua redenção, para a tua restauração. Que a sua confiança esteja firme no Senhor e que a sua fé seja inabalável como a fé de Jó, e que nesta manhã você possa tomar posse dessa palavra em nome de Jesus, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.